Olha só, meus amores, na aula de hoje vamos trabalhar pontuação, entonação e expressividade, tá certo? Das páginas 29 até a 31. Atividade oral e escrita. Na leitura de todos os poemas, mencionam muito a expressividade, tá? A gente expressa aquilo que a gente está lendo. Na fala, podemos modular a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significados ao que falamos. Essa modulação, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Veja os quadrinhos a seguir. Cebolinha, o que você fez com seu cabelo? Nada, só peguei uma ventania no caminho. Primeiro quesito tem: leia em voz alta, converse e responda as questões. Letrinha A. O que expressa os sinais de pontuação, interrogação e exclamação juntos no primeiro quadrinho? Você pode ver no balãozinho que Mônica faz e tem uma interrogação e exclamação. Então isso quer dizer que ela está com dúvida, por isso que tem um pontinho de interrogação, tá? E ela também mostra espanto ao ver o cabelo de Cebolinha e surpresa, tá? Então, a exclamação está servindo para demonstrar espanto e surpresa da Mônica. E a interrogação, a dúvida, tá? Então, vocês colocam na letrinha A, dúvida, espanto, surpresa. Letrinha B. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial de Mônica e essa pontuação pode expressar? Olha só, quando ela diz, Cebolinha, o que você fez com o seu cabelo, né? Aí ela pode ver a carinha dela, ela está espantada, né? Ela está demonstrando espanto. Então, ela pode expressar dúvida, espanto, estranhamento, surpresa, tá? Etc. Na letrinha C, no último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão do rosto de Cebolinha indica que sentimentos. Uma das possibilidades de resposta é indiferença pela dúvida de Mônica, não é? Ele não está nem aí com a dúvida da Mônica. Certa irritação, ele é incômodo com a pergunta, tá? Ele, pela cara dele, fez nada. Só peguei uma ventania no caminho. Então, ele tá nem aí, né, para a pergunta de Mônica. Ele tá indiferente pela dúvida de Mônica, tá certo? Ele não teve nem intenção nem de explicar direito o que era. Ele disse nada. Olha a cara dele. Ele vem aí, ele não tá gostando, né? Ele não gostou do que aconteceu com o cabelo dele, muito menos da dúvida de Mônica. Então, ele se mostra indiferente, tá? Então, vocês podem colocar indiferença pela dúvida de Mônica. Podem colocar também certa irritação ou incômodo com a pergunta, tá? No segundo quesito tem, leia em voz alta este trecho do poema Voo. Voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Converse sobre a entonação da voz diante do uso das reticências e sobre qual sentido esses sinais podem expressar nesses versos. Olha só, essa entonação aí de voz baixa deixa a sensação de algo inacabado, né? Até porque a gente está vendo aí reticências. O sinal de reticência é quando a frase é interrompida, ela não terminou, tá certo? Então, nesses versos, as reticências expressam a ideia de pedido, de desejo de algo que fica no ar, sem a certeza de que acontecerá, tá certo? Terceiro, leia um trecho de um texto informativo. Pombo-correio. O pombo-correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um dos seus pés, uma mensagem que ela levará até sua casa. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje, em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Essa história é de Charles Leroy, O Segredo das Pedras Gravadas. Letrinha A. Observem os sinais de pontuação que foram destacados em cima. O sinal de aspas, né, onde tem aí sua casa, e parênteses, tá? Onde está aqui na França. Conversem. Para que esses sinais foram usados no texto? Olha só, as aves não têm casa, mas têm ninho, por isso uso de aspa, tá? Para dizer isso, para diferenciar que a casa das aves é o ninho, tá? Já os parênteses foram empregados para explicar que Paris fica na França, tá bom?
Letrinha B. Treino em voz alta a leitura do texto. Escolha a expressividade a ser dada. Agora leiam juntos o quadro abaixo, tá? Então é isso, treinar essa voz, a leitura do texto. Vocês vão ler, tá? Essa leitura do texto aí em sala, tá bom? Aí vem, agora leiam juntos o quadro abaixo. Aspas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual e parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou o comentário a um termo da frase, tá bom? Agora é você, da página 31. No texto a seguir estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Quem criou o biscoito? Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Descobriram que assando a massa 2 vezes reduzia a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significava assado 2 vezes. Esse texto é de Fernanda Santos, tá? Reescreva o texto colocando os sinais de pontuação adequados para que o sentido fique claro para o leitor. Empregue parênteses para explicar um termo e aspas para indicar o uso ou sentido especial de uma palavra. Aí tem a sugestão de reescrita. Quem criou o biscoito? Com a interrogação aí, tá vendo o sinal de interrogação? Aí vem a escrita. Os egípcios, abre parêntese, um povo da antiguidade, fecha parêntese, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel, ponto final. Eles, com a letra maiúscula, tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva, ponto final. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica, ponto final. Descobriram que, assando a massa 2 vezes, reduziam a umidade e o produto durava mais tempo, ponto final. Por isso, a palavra biscoito vem do francês, abre aspas, biscuit, fecha aspa, que significa, abre aspa, assado, 2 vezes, fecha aspas, ponto final. Não esqueçam de, depois de pontuação, inicie a frase com letra maiúscula, tá certo? Leia o texto novamente, escutem o texto novamente, que a tia Fran leu, com os sinais de pontuação, até vocês conseguirem copiarem ele corretamente, tá certo?